Oi gente, tudo bem? Na aula passada nós iniciamos o nosso estudo sobre controle de constitucionalidade e hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos. Pois bem, na aula passada nós vimos que o controle de constitucionalidade é o mecanismo pelo qual se verifica a adequação das leis ou atos normativos em face da Constituição, mas não é somente em face da Constituição, pois o controle de constitucionalidade é feito em face do que nós chamamos de bloco de constitucionalidade, que é composto pelas normas constitucionais, pelas emendas constitucionais, pelos tratados e convenções internacionais que adentrarem no nosso ordenamento com o quórum de emenda à Constituição. Nós vimos que a inconstitucionalidade ela pode ser por ação ou por omissão. Por ação, ela decorre de um agir do Estado, ela decorre de um ato, né? É quando lei ou ato normativo ofende a Constituição. Por omissão, o Estado peca pela falha, né? Na inconstitucionalidade por omissão, nós estamos diante de normas de eficácia limitada, onde aqueles direitos previstos na Constituição não podem ser plenamente exercidos por falta de uma norma infraconstitucional que o regulamente. Então, nós dizemos que existe uma inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por ação, ela pode ser formal, quando a inconstitucionalidade afeta o procedimento, afeta a forma. Pode ser uma inconstitucionalidade material, quando a inconstitucionalidade está ligada ao conteúdo, à norma em si, quando aquela norma daquela lei ou ato normativo fere matéria constitucional. E temos também uma terceira classificação, que é proposta por Pedro Lenza, que é aquela que diz a inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar, fundada no artigo 55 e parágrafo 1º da Constituição Federal. O dever de decoro parlamentar que os parlamentares têm. Essa terceira classificação, essa terceira forma de inconstitucionalidade por ação é proposta por Pedro Lenza em função daqueles casos de corrupção decorrente do mensalão. Não sei se vocês se recordam, né? O mensalão foi aquele evento de corrupção largamente ocorrido no Brasil, onde os parlamentares vendiam, né? Recebiam dinheiro para votar em projetos do governo. Então, diante dessa situação, Pedro Lenza criou uma terceira modalidade de inconstitucionalidade por ação, chamada de inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar. Os parlamentares têm o dever de observar o decoro. Então, quando eles agem recebendo dinheiro, seria um vício de inconstitucionalidade por decoro parlamentar. Certo? Vimos também que a inconstitucionalidade ela pode ser, quanto ao momento, ela pode ser um controle, pode ser feito o controle de inconstitucionalidade, quanto ao momento ele pode ser preventivo e pode ser repressivo. Preventivo, ele acontece antes da entrada em vigor da lei ou do ato normativo, ele acontece no momento de elaboração da lei, e repressivo após o momento em que a lei ou o ato normativo já esteja em vigor. Com relação ao controle preventivo, a gente viu que ele é exercido primordialmente pelo poder legislativo e pelo poder executivo, excepcionalmente pelo poder judiciário. Pelo poder legislativo, por meio das comissões de Constituição e Justiça, quando as comissões analisam a constitucionalidade daquele projeto de lei. Por meio do executivo, acontece em função do veto. A gente sabe que o veto presidencial, o veto do executivo, ele é fundado, ele pode ser um veto político e pode ser um veto jurídico.
o presidente ou o chefe do executivo, ele exercerá o veto jurídico quando ele entender que aquele projeto ele é inconstitucional. Então, quando ele veta um projeto de lei, um artigo ou alguma parte de uma lei, entendendo ser inconstitucional, ele está exercendo um controle preventivo de constitucionalidade por meio do veto jurídico. O controle feito pelo judiciário acontece quando um parlamentar ele tem o seu direito ao devido processo legislativo constitucional violado, né? Nós temos no artigo 60, parágrafo 4º, as normas, as cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas não podem ser objeto de projeto de emenda constitucional tendente a aboli-las, não pode ser objeto nem de deliberação. Então, o parlamentar, se estiver diante de alguma situação desse tipo, ele pode entrar com um mandado de segurança, pedindo a sustação daquilo ali, pedindo que se pare. Então, é o controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo judiciário, que depende ainda da intervenção do parlamentar, que tenha o seu devido direito ao devido processo legislativo constitucional ferido, certo? E hoje nós vamos começar o estudo do controle repressivo de constitucionalidade. O controle repressivo, a gente iniciou um pouquinho na aula passada, e a gente viu que ele pode ser exercido pelo legislativo quando o Congresso Nacional não aprova medida provisória que ele entende ser inconstitucional. Nós temos no Brasil o sistema de freios e contrapesos, né? Então, quando o projeto se inicia um projeto de lei tem iniciativa no poder legislativo, ele é submetido à sanção ou veto presidencial. Quando é o presidente quem está legislando por meio de uma medida provisória, por exemplo, essa medida provisória tem que ser submetida posteriormente à apreciação do Congresso Nacional. E nessa apreciação do Congresso, ele pode analisar aquela medida provisória e entender que aquela medida provisória padece do vício de inconstitucionalidade. Se o Congresso entende que padece do vício de inconstitucionalidade, ele não aprova a medida provisória e, ao não aprovar, fundado na inconstitucionalidade, o Congresso Nacional está exercendo um controle repressivo de constitucionalidade. Outra situação é a prevista no artigo 49, inciso 5 da Constituição, quando o Congresso Nacional susta os atos do Poder Executivo que exorbitem das suas funções no exercício do poder regulamentar e também quando o Poder Executivo exorbita dos limites da delegação legislativa. A gente sabe que o Poder Executivo, ele pode realizar os decretos autônomos previstos no artigo 84, inciso 6 da Constituição. Se o presidente exorbitar daquele poder regulamentar, o Congresso Nacional ele pode sustar esses atos. E ao sustar esses atos, o Congresso Nacional estará realizando um controle repressivo de constitucionalidade. Outra situação é a análise do Tribunal de Contas nos casos concretos, né? Quando o Tribunal de Contas profere uma decisão fundada na inconstitucionalidade, ele reconhece a inconstitucionalidade. O Tribunal de Contas, que está ligado ao Poder Legislativo, ele está exercendo um controle de constitucionalidade repressivo. Nesse sentido, o STF editou a súmula 347, que diz o seguinte: o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Então, o STF referendou esse poder dos tribunais de contas de analisar a constitucionalidade das leis e dos atos normativos do poder público.
O controle de constitucionalidade repressivo, ele também, isso é uma divergência doutrinária grande, né? Ele também pode ser exercido pelo poder executivo. A doutrina minoritária entende que pode ser exercido pelo poder executivo, desculpa. Em quais situações, professores? Quando o chefe do poder executivo está diante de uma lei, de uma norma que ele entenda ser inconstitucional, ele expede uma determinação para a administração pública para que não aplique aquela lei. Só que isso é um entendimento minoritário. A maioria da doutrina entende pela impossibilidade do poder executivo realizar o controle repressivo de constitucionalidade. Via de regra, o controle repressivo de constitucionalidade é realizado pelo poder judiciário. Pode ser realizado pelo poder legislativo, nesses casos que nós vimos há pouco, e pelo poder executivo. A doutrina minoritária entende nesse tipo de situação. Quando o chefe do poder executivo entende que a lei ou ato normativo é inconstitucional, que aquela lei é inconstitucional, ele determina que a lei não seja aplicada, determina a não aplicação daquela lei, ok?